pastor estava em viagem e meu coração ficou alegre em saber que uma igreja a qual eu sempre estou vendo os irmãos trabalhando, né? E o pastor estava em missão e nós podemos estarmos alegres e chegarmos aqui e ser recebido com os irmãos com alegria, nosso irmão Quinho, nosso irmão Júnior, nosso irmão Marquinho, a qual a gente já conhecia. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, pela vida da igreja, e convido aos irmãos, por gentileza, a abrir as suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 19, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, é uma mensagem a qual fala muito ao meu coração, e eu acredito que nesta noite, Deus vai falar ao seu coração. Você que entrou aqui nesta noite desanimado, Deus nessa noite Ele vai te alimentar, para você caminhar, e na sua caminhada você vai caminhar alegre, farto, porque a palavra de Deus, ela nos traz a certeza, a palavra de Deus nos alimenta, para que podemos caminhar alegres para a glória de Deus. Livro de Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1 diz: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: faça-me aos deuses como lhe aprover, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, ou uma árvore, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou, ele viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez, e o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Pode sentar, irmãos. Aleluia. A gente vai ver na Bíblia Sagrada bastante servos, bastante homens e mulheres de Deus que batalharam, que lutaram em prol da obra de Deus. Este homem a qual eu escolhi nesta noite para trazer por exemplo a igreja, homem que todos nós olhamos para ele, Elias, o tesbita. A gente vai ver que Elias, ele mostrou que ele tinha Deus na sua vida. Ele mostrou que tinha intimidade com o Todo-Poderoso. A gente vai ver na passagem, um pouco atrás, a gente vai ver que aconteceu que os profetas de Baal e profetas de Azera, que ali
faziam a parte com Jezabel e Acabe, vieram desafiar a Elias. Elias estava no monte, orando a Deus, e os profetas de Baal vieram com 300, depois vieram com mais 350, e eles vieram desafiar a Elias, e Elias, ele falou: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma. E a Bíblia diz que o fogo desceu e consumiu primeiro 400, e depois 450 foram consumidos com o fogo que tinha na vida de Elias. E a Bíblia fala, irmãos, que a todo tempo Deus estava guiando Elias, mas chegou o momento, Elias caminhando, Elias lutando, as forças de Elias foram se esgotando, as forças de Elias foram se acabando. E a gente, abrindo-se um parente nessa noite, nós sabemos que nós lutamos, nós batalhamos por uma causa, e muitas vezes falta-nos a força. Uma certa feita, eu estava passando por uma dificuldade, e eu entrei dentro de uma sapataria, e na sapataria tinha um quadro, e eu observei nesse quadro, eu comecei a ler esse quadro, e no quadro estava escrito assim: dizem que o ferro é forte, mas o fogo o consome. Dizem que o fogo é forte, mas a água o apaga. Dizem que a água é forte. Dizem que a água é forte, mas o vento a separa. Dizem que a água é forte, mas o monte o para. E dizem que o monte é forte, mas o homem o derruba. E dizem que o homem é forte, mas a morte o vence. E dizem que a morte é forte, mas Jesus venceu a morte. A força de Deus é que nos sustenta. A força de Deus é que nos alimenta. E é Ele que pode te alimentar nessa noite, nesse deserto que você tem passado. É Ele que pode te alimentar nesta noite. Porque Elias passou por aquela dificuldade, passou por aquele momento, e ele olhou aquela situação que estava diversa. De repente você também está passando por essa dificuldade, por essa luta, e você até quer chutar o pau da barraca, quer desistir, quer parar de lutar, porque até então a sua força foi embora. Mas nessa noite, eu como pregador, o pastor, o ministério, não está aqui para te apontar, porque o que a gente mais encontra são pessoas que querem apontar o dedão como juiz, para falar que a gente é fraco, para dizer que a gente é falho. Mas Deus nessa noite, Ele te convida a você, aleluia, ser alimentado, aleluia, nesta noite, Ele te convida, Ele te desperta com a palavra, e Ele diz: come e te bebe, porque grande é a sua caminhada. Deus não quer que você pare. E Deus também olhou para Elias pedindo a morte. Elias olhou para a situação e se sentiu sozinho. Elias foi para debaixo de uma árvore e fala: chega, Deus, eu não aguento mais. Deus olha para você, não como o homem olha. A ótica do homem, ele olha para você, ele acha que você é imbatível.
ele acha que você é um super-homem, ele acha que você é uma super-mulher, mas Deus, ele te vê por dentro, Deus, ele te conhece, ele sabe que você é pequeno, mas ele sabe que você entende que ele é Deus, que ele é glorioso, que ele é poderoso. É por isso que nesta noite você está de pé, porque o Senhor tem te sustentado, porque o Senhor tem, aleluia, te alimentado nesse deserto. E quero te falar nesta noite, que esse deserto que você está passando, não vai te matar. Esse deserto que você está passando, ele não vai te matar. Porque o deserto foi o lugar que mais Israel aprendeu. Israel, a gente podemos falar que Israel pode ser comparado à escola de Deus. A escola de Deus para ensinar crente é o deserto. Deus tira o povo do Egito e traz o povo para o deserto. E muitos ali murmuraram por estar no deserto. Mas a todo tempo, quando o povo se sentia frio, Deus mandava uma coluna de fogo para esquentar o seu povo. E quando o povo estava passando em meio à escuridão, Deus mandava uma coluna de fogo, a qual guiava o povo para ele não ficar na escuridão. O povo sentia sede, Deus pedia para que Moisés tocasse na rocha, e dali saía água. O povo sentia fome, e Deus mandava o maná do céu. Então, irmão, a gente vê que no deserto foi o lugar que mais Deus mostrou para o povo a sua fidelidade, a sua misericórdia, porque misericórdia significa visitação ao estado de miséria. Quando você pede Deus para ter misericórdia de alguém, você está pedindo Deus para visitar. E eu sei que nesta noite você veio aqui, de repente você queria que o seu filho ou sua filha, ou uma pessoa que você convidou e não veio aqui nesta noite. Mas eu quero dizer que Deus, através da sua misericórdia, Ele vai visitar, Ele vai tratar, Ele vai, aleluia, entrar no deserto desta pessoa e vai mudar, e você vai se alegrar e vai cantar o hino da vitória. Quem acredita-se nesta noite? Aleluia. E a gente vai ver, irmãos, eu acredito que muitas pessoas, se fosse olhar para Elias daquela situação, se entrasse naquele cenário e visse Elias com o olhar aparentemente de derrotado, as pessoas iam julgar e iam falar: esse Elias que orou e o fogo desceu do céu, esse Elias aí com o seu rosto como um derrotado. Mas Deus não. Deus lá do céu, Deus chegou para o anjo e falou: anjo, venha até aqui, anjo. E o anjo veio até Deus. E Deus olhou: anjo, olha ali na terra, está vendo ali o meu servo Elias, debaixo daquela árvore, ele está pedindo a morte. Mas anjo, pega este bocado de pão, pega esta bandeja de água e vai ao encontro de Elias. De repente, abrindo um parente desta noite para você, Deus fala: pastor Eliseu, está vendo a minha serva, que você conhece a situação dela? Está vendo meu servo, que você é sabedor da situação dela? Nesse momento eu estou enviando o anjo na Assembleia de Deus, semeador, e ele está indo ao seu encontro, e neste momento ele toca ao seu lado e fala: desperta, desperta, acorda, acorda, acorda. E bandarassum de candarai, acorda.
Acorda. Muitas pessoas em meio à tribulação, Jesus sentindo aflição, Jesus olhando aquela situação que ele tinha que passar, a morte de cruz. Jesus, ele chamou o discípulo e falou: discípulos, ore comigo, ore comigo, discípulos, meia hora, 1 hora, discípulo, ore comigo. E a Bíblia fala que quando Jesus pediu ajuda ao discípulo para orar com ele, Jesus encontrou dormindo. E Jesus, com o coração apertado, a Bíblia fala que ele suou gotas de sangue por ter que passar por tudo que ele tinha que passar. Ele viu na frente o que ele tinha que passar por mim e por você. Ele não encontrou um amigo, ele não encontrou uma pessoa que tivesse ao seu lado para ajudar, nem oração. E ele olhou para o céu e falou: Pai, passa de mim esse cálice. E no momento ele olhou para o céu, mas todavia, seja feito a tua vontade, Deus, não a minha vontade. E o que Deus quer que nós passamos, nós muitas vezes olhamos para a nossa dor, para a nossa dificuldade, para a nossa luta, mas a luta, a dificuldade, a tribulação, ela tem que trazer em nós, sabe o que? Paciência. E muitas vezes o que mata mais crente, que mata mais pessoa, é não ter paciência. Elias passou por aquela dificuldade, passou por aquela luta, se sentiu só, mas Deus mandou a providência, mandou, porque Deus olhou e viu que ele estava com fome e com sede, por isso que ele estava pedindo a morte. Quantas pessoas têm pedido a morte? Quantas pessoas têm falado: para que eu vim para essa cidade? Para que eu vim para cá? Para sofrer? Para ser considerado um perdedor? Mas eu quero dizer para você nesta noite, Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Deus está ouvindo o clamor, Deus está ouvindo o seu clamor nesta noite. Ainda que você venha assim e fale: ai, eu não estou vendo resposta, eu não estou ouvindo Deus falar. Ei, quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. E nesta noite, nesse deserto, come e bebe. Ei, tem muitas pessoas que come e bebe, aleluia, vem para a igreja, come e bebe e continua dormindo. Sabe por quê? É necessário você comer, beber, mas ter uma atitude. Você ter uma ação. Não tem uma ação, tem que ter uma atitude. A oração, ela se divide em 2 partes. Orar, que vem de interceder, e ação, que vem de atitude. Então nesta noite, come e bebe para caminhar. Caminhe, lute, mas não pare, não durma, avante, semeador, para a glória de Deus. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Fica de pé, irmãos, nessa noite. Nosso culto começa às 18h30 e termina às 20h30. Mas eu quero, antes de orar para encerrar esse culto, saber se você que entrou aqui e ainda não aceitou Jesus como Salvador da sua alma e quer ter um encontro com Cristo nessa noite, possa sair do seu lugar e vir aqui à frente e dizer: pastor, eu quero mudar a minha história. Eu venho como
estou. Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ao findar ao labor desta vida, quando a morte ao teu lar. Se você está aqui nessa noite e quer ter um encontro com Cristo, sai do seu lugar e vem aqui à frente, nós vamos orar por você agora. De ter tua alma, qual será o futuro seu lar? O futuro seu lar. Amanhã pode ser muito tarde. Venha como você está. Venha como você está. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Se você está aqui e quer aceitar Jesus nessa noite, a oportunidade está aberta para ter um encontro com Cristo. As pessoas que já aceitaram Jesus, levantam a mão assim, para conhecer você nessa noite. Tem alguém que não teve ainda o privilégio de levantar a mão, mas você pode hoje sair do seu lugar e vir até aqui à frente, aceitar Jesus como Salvador da sua vida e aceitá-lo como Salvador da sua alma. Se há alguém, nós estamos te convidando a vir aqui nessa noite, a ter um encontro com Cristo. O nosso trabalho prossegue. Terça-feira, culto da palavra. Terça-feira, culto da palavra. Quinta-feira, culto da vitória. E domingo, Santa Ceia do Senhor em 2 horários, de 8 às 10 e de 10 ao meio-dia. 8 horas, porque 8 horas fecha o portão para dar ceia a primeira equipe que vem. Depois, às 10 horas, começa a segunda Santa Ceia. Se você chegou 8 horas e 10 minutos, fica para a próxima ceia, porque a ceia começa às 8 horas da manhã. A primeira ceia. A segunda ceia, de 10 ao meio-dia, domingo. E no primeiro sábado do mês é o último culto da assistência social. E vai ser nesse sábado agora, é? Não, não é nesse agora, não. É nesse? É nesse agora. O último culto do ano de 2018. Culto da assistência social. Não é? Mais algum lembrete? Hein? As mães das crianças vão ficar sentadas aguardando que a dirigente quer falar com elas. Muita gente ficou em casa hoje, né? O tempo se ameaçar friar ou chover, os crentes de açúcar não vêm à igreja, precisam despertar, né? Mas quem veio está levando a sua vitória em nome de Jesus, amém? Curva sua cabeça e vamos orar. Senhor, despede o teu povo na tua paz. Leva cada um para os vossos lares nessa noite. Dá uma noite tranquila, um sono reparador. Se não for hoje a noite do arrebatamento, permita que possamos continuar firme, aguardando esse grande dia, Senhor. Ó Deus, abençoa todas as filiais, Senhor. Visita nessa noite também pelo poder do teu sangue. Nós oramos certo de ouvidos e respondidos. Visita os irmãos que estão assistindo pela internet, no Brasil e no mundo, Senhor. Dá a tua bênção, no nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, e a consolação do Espírito Santo, seja com todos que amem e aguardam a vinda de Jesus. A igreja diga: a vitória é nossa. Se Deus é por nós,
Deus abençoe os irmãos.